paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez, hoje já chegamos aí na reta final desse quarto trimestre de 2023, hein? Hoje iremos aqui comentar da lição de número 12. Que maravilha, né? O Senhor tem nos dado graça, estamos aí prestes a findar mais um ano na presença maravilhosa de Jesus Cristo. E hoje, antes de adentrarmos aqui tanto no tema da aula, eu gostaria aqui de fazer as apresentações, né? Hoje eu tenho o privilégio, aqui o Senhor nos abençoou, duas irmãs, amigas aí de uma longa data, congregamos juntos, mas porém, hoje nós estamos aí, cada um em uma congregação. Mas o que importa é o amor continua sendo o mesmo, honesto, sincero, e hoje estamos aqui, justamente com a nossa irmã Ina e também com a nossa irmã Daniela. Elas vão fazer as suas apresentações, pode ficar à vontade, minhas irmãs. Paz do Senhor para todos, uma boa noite. Meu nome é Inajás, conhecida como Irmã Ina, congrego na Assembleia de Deus, Ministério Taubaté do Barreiro. A paz do Senhor, irmãos, irmãs, ouvintes. Como o Eduardo disse, me chamo Daniela, congrego ali na Igreja do Bonfim. Pela misericórdia do Senhor, estamos ali desde os 8 anos de idade. Aceitei a Cristo numa escola bíblica dominical e hoje eu tenho esse privilégio de estar aqui para fazer um comentário junto com a irmã, nossa querida irmã Ina também. E ali a gente toma conta do trabalho da escola dominical e foi um privilégio. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Não somos detentores do conhecimento, mas estamos aqui para passar um pouco daquilo que o Senhor tem trago ao nosso coração. Amém, queridos. Está vendo só? Quanta simplicidade, né? Mas fica tranquilo aí na sua poltrona, no seu assento aí, que tem muito conhecimento para vir por aí. Amém? São duas irmãs aí, esforçadas e compromissadas com a obra do Senhor. Como a irmã Daniela já bem disse, né? Hoje ela está ali à frente da superintendência da escola dominical, ali do bairro do Bonfim, né? E posteriormente a nossa irmã Ina, hoje ela está ali lecionando na classe dos irmãos e irmãs adultos ali, nossa congregação hoje do bairro Jardim Continental. E para nós aqui é um prazer. Já de antemão mando meus respectivos abraços aí para os nossos pastores, né? Tanto o pastor Reginaldo, que é o pastor da nossa irmã Daniela na Igreja do Bonfim, e o nosso pastor amigo, o irmão Riberto, que está lá no Continental. O nosso abraço para eles e muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos adentrar essa lição de número 12 hoje, a qual ela traz para nós o texto, né, o nome da lição, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Queridos, só relembrando, né, nós estamos aqui no quarto trimestre e esse trimestre rico, abençoado, ele trouxe para nós como tema base da nossa lição, né, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo Jesus. E olha que maravilha, que a irmã Daniela já entrou fazendo a sua apresentação, já nos instruindo, né? Ela aceitou Jesus Cristo com seus 8 anos de idade numa escola bíblica dominical. Então, seja EBD também é lugar de bênção, de salvação de almas e vidas. Nós vemos aí hoje a nossa irmã na superintendência da Igreja do Bonfim. Maravilha de Deus, né? Vamos adentrar aqui ao nosso textual dessa lição. Ele vem nos dizer da seguinte maneira: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Isso se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 13 e o versículo de número 2. E a verdade prática dessa lição, ela vem nos dizer assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. E olha que lindo aqui para nós, já passamos para nossas irmãs, a palavra-chave dessa nossa lição de número 12, ela vem falar para nós que é um modelo. Há um modelo a ser seguido, né? Que modelo que é esse? É o modelo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmã Ina, a senhora que ficou incumbida, né, de fazer aqui a introdução da aula e já os tópicos, hoje eu não vou comentar nenhuma introdução, que nós dividimos aqui alguns tópicos para nossas irmãs poderem destrinchar essa aula, então eu já vou deixar a nossa irmã Ina ela fazer aqui a sua introdução e já adentrar no seu comentário, nos seus subtópicos. Fique à vontade, irmã. Essa lição, ela tem muito a ver com a gente nos dias atuais, porque até os confins da terra, né? E o que nós estamos precisando hoje mais é anunciar o Evangelho realmente, porque o Evangelho precisa entrar nas casas e nas famílias, né? Para que venha se renovar. A nossa introdução nessa lição, o que mais me chamou a atenção foi a vida ministerial e de comunhão. Para entrarmos no campo missionário, nós temos que ter a humildade
de uma vida ministerial e também de comunhão. Tem que ter comunhão um com os outros, né? Os nossos missionários têm comunhão com as nossas igrejas, nós sabemos o que está acontecendo, onde eles estão, o que estão fazendo, né? Então, isso é uma comunhão, comunicar o que o que eles estão fazendo e nós, em comunhão com eles, ajudando de várias formas, né? Como já temos estudados. E também sobre a obra missionária. Para designar a obra missionária, tem que ter jejum e oração para enviar um missionário, ou quem tem desejo de ser um missionário, também jejuar e orar para ser um missionário, porque sem jejum e sem oração nós não podemos fazer nada. Inclusive, na oração e no jejum, já fala oração, é orar e ter ação. Então, para você ter ação, você tem que orar. Sem oração, não adianta fazer nada, seja na vida missionária, seja na vida secular, seja na vida espiritual, seja qualquer vida que você está passando, qualquer coisa que você for fazer, oração é essencial antes da ação. E também a oração é essencial para a orientação também. E quem dá essas orientações para nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que ter comunhão com Deus, com os irmãos, para entrarmos em oração e jejum e fazermos juntos com o Espírito Santo agir em nossas vidas. Que maravilha, né, queridos? E isso ainda é só a introdução da nossa videoaula, né? Nós já aprendemos alguns fatores não somente para os nossos missionários hoje que se encontram no campo, mas para todo aquele irmão que está aqui na nossa congregação local hoje, ele tem esse desejo de fazer a obra missionária, né? Ele poder levar esse evangelho a outras pessoas. Mas antes de tudo, ele precisa ter como primícia, que é entrar pela porta da oração e automaticamente o jejum. Porque sem essas duas ferramentas, né, e a instrução maravilhosa do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos fazer nada. Mas quando nós entramos por essas portas, tanto a porta da oração, a porta do jejum, o Espírito Santo de Deus, ele vem falar aos nossos corações e ele vem testificar aquilo que ele tem por propósito em nossas vidas. Irmã, pode ficar à vontade. Então, entrando agora no tópico 1, né? A Igreja de Antioquia, natureza e características. Como a nossa lição já fala, a palavra-chave é modelo. Então, essa igreja já entra em modelo, já desde a introdução, que é o jejum e oração, já entrou como modelo para nós. E também na Antioquia, era uma cidade grande. Essa igreja ela foi fundada pelos gentios, porque quando houve a perseguição, depois que Estevão foi morto, Estevão todos conhecem, foi o diácono, né, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e tudo que falavam, perguntava, ele tinha uma resposta dentro da palavra de Deus. Então, ali ele foi morto, porque ninguém resistia às suas respostas. Então, ele foi morto e, consequentemente, concedido também pelo Saulo, que depois nós conhecemos como apóstolo Paulo. Então, ali após aquela perseguição, foram dispersos, quer dizer, muitos ali cristãos, eles foram dispersos, foram para outras várias cidades e foram gentios que foram também. E porque os apóstolos mesmo ficaram em Jerusalém. Então ali era uma cidade grande e ali era uma cidade que a gente podemos até lembrar que é como o Brasil. O Brasil nós temos várias raças, japonês, alemão, temos tudo aqui dentro desse país que se torna conhecido no mundo inteiro. E então essas pessoas lá de Antioquia, na cidade de Antioquia, também era assim. Era de tinha gregos, tinha romanos, tinham várias raças, todas ali dentro. Então, dentro de Antioquia, quando foi fundada aquela igreja por esses gentios que tinham sido dispersos, ela começou a se formar ali. E ali, todos que ouviram a palavra de Deus, que conheceram a palavra de Deus e voltaram para suas nações, para suas cidades, para seus bairros, foram apresentando Jesus também. Aí começou o crescimento do cristianismo dentro dos gentios.
né? E antes disso também o apóstolo Barnabé também era gentios também conheceu a verdade, mas ele foi só uma família. Em Antioquia já foi uma cidade inteira. Nós, no mesmo tópico 1 da Antioquia da Síria, nós não podemos confundir com Antioquia da Pisídia, que está lá em Atos 13, 14. Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé foram na sua primeira viagem. Então, antes da Antioquia da Síria, foram os gentios, não podemos confundir esses dois, que começaram a organizar a igreja. A igreja Antioquia, tópico 2, também muito me chama a atenção, é a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro missionário de Paulo e o apóstolo dos gentios. Foi aí que começou o apóstolo gentio. Mesmo ele não fundando, mesmo Paulo, o apóstolo dos gentios, não fundando esta igreja, que foi fundada somente pelos gentios, mas ali ele começou a ser conhecido, ali ele já começou a sua obra também, a pregar e a falar de Cristo. Então, ali como modelo, essa igreja como modelo da Antioquia, ela é um modelo para quê? Formar também para nós, modelo para nós hoje, formar também apóstolos. Os apóstolos hoje não temos mais na nossa comunidade, mas tem os pastores, tem presbítero, tem diáconos. Então, já começa a formar desde ali, desde a pessoa que aceita Jesus, já é passado pelas águas, já é batizado com o Espírito Santo, já começa a ter uma formação também como obreiro. Então, essa igreja Antioquia já formou ali, então, o apóstolo Paulo. Então, havia duas cidades também mais importantes do que Antioquia da Síria, que é Roma e Alexandria. Mas por que Deus escolheu exatamente Antioquia da Síria? Porque era uma estratégica, porque aquela cidade, ela tinha muitas raças, muitas pessoas de outras nações, de outras cidades, como eu já expliquei. E Roma e Alexandria, que é grego, Alexandria, ali não tinha tanta gente assim. Roma era muito fechado, porque só tinha direito quem nascesse a cidadania romana, quem nascesse em Roma, que tinha direito de cidadania, ou pagasse um valor muito alto para comprar a cidadania. E na Antioquia, a cidade da Síria, podia entrar, podia trabalhar, podia fazer as coisas que a gente normalmente faz numa cidade. Então, ali foi estratégica para conseguir desempenhar o evangelho e ir às outras nações. Uma obra de leigo. Por que se chama uma obra de leigos? Porque foram os leigos, não foram os apóstolos, não foram os discípulos, não foi Jesus. Foram os leigos, foram aqueles que conheceram a Cristo, que aceitaram a Cristo, que aceitaram a Cristo. Porque, e interessante que nessa passagem também, nesse tópico 1, número 3, muito me chama a atenção que ali foi a primeira vez os crentes, né, hoje, foram chamados de cristãos. Porque antes de ser chamados cristãos, eles eram chamados de os do caminho, porque eles pregavam o caminho. A Bíblia diz que só Jesus Cristo é o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só ali era conhecido como os do caminho. Estevão era conhecido como do caminho. Então, o apóstolo, o Saulo, antes de ser apóstolo, quando ele era perseguidor, então ele perseguia os do caminho, né? Ele prendia, açoitava, inclusive combinou ali também com a morte de Estevão, né? E esses leigos que foram fundar essa igreja, eles também eram cheios do Espírito Santo. E o crente hoje, o cristão hoje, que é cheio do Espírito Santo, ele é dinâmico. Porque o Espírito Santo, ele é vida. Então, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, o cristão que está cheio do Espírito Santo, o cristão tem desejo de fazer a obra de Deus. Ele sabe, ele busca Deus, ele busca em jejum e oração qual é o seu chamado. Porque a Bíblia fala que uns foram chamados para mestre, outros para pastores, outros para apóstolo. Então, cada um tem o seu chamado. E quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele quer viver o seu chamado, ele quer realmente
progredir na obra de Deus. Então ele é dinâmico, ele não fica parado. O Espírito Santo começa a mexer com ele, ele quer fazer mais e mais, né? Então esse foi o modelo da Antioquia. Ele colocou, foi o Espírito Santo em tudo. O Espírito Santo que começou, o Espírito Santo que designou, o Espírito Santo que ajudou aqueles povos. Amém. Que maravilha, né, queridos? O interessante é quando o autor ele coloca aqui uma obra de leigos, ele quer nos dizer da seguinte maneira, que não foram os apóstolos nem os obreiros que ali fundaram essa igreja. Mas por que ele traz esses irmãos como leigos, né? Porque eles foram dispersos por causa da perseguição que ocorreu ali em Jerusalém. Então eles foram e anunciaram esse evangelho aos gentios e, consequentemente, eles fundaram essa igreja lá em Antioquia. O interessante é saber que Barnabé, ele vigiou mais de 400 quilômetros até chegar em Jerusalém, até Antioquia. E quando ele chega ali, ele vê que hoje já tem uma igreja formada, alicerçada ali, e isso traz alegria, traz ânimo, traz gozo para o seu coração. E muito bem colocado aqui para a nossa irmã Ina, né? Todos esses comentários. E olha que interessante aqui, só recapitulando aqui, a igreja de Antioquia da Síria, que ela é a segunda capital do cristianismo, porque a primeira, ela partiu lá de Jerusalém, né? Que é a sede da obra missionária da igreja cristã. E é tão lindo a gente ver qual é a forma de Cristo trabalhar em nossas vidas, né? Por isso que a irmã falou que tudo havia uma estratégia do poder do Espírito Santo de Deus, ou seja, uma estratégia de Deus para que essa obra redentora, salvífica da cruz do Calvário, ela pudesse alcançar a nós aqui hoje. E isso tudo teve início lá atrás. Que maravilha, né? Então nós podemos finalizar aqui esse primeiro tópico, irmã, dizendo que a igreja de Antioquia, ela foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentios. Podemos afirmar isso nesse primeiro tópico? Com certeza, podemos sim. Uma igreja de leigos, pelos gentios, preparada pelo Espírito Santo. Amém. Isso é o mais importante, né? Preparada pelo Espírito Santo de Deus. Irmã Dani, fica à vontade aí. É uma igreja missionária em ação, se diz aqui no nosso tópico 2. E o ponto 1 vai dizer assim: havia alguns profetas e doutores, está em Atos capítulo 13, o verso 1. Que quando o pastor Wagner Gabi escreveu, né, o livro, porque tem um livro da escola dominical, né, com esse tema, e ali ele fala que esses profetas, a igreja de Antioquia tinha uma boa liderança. Deus estabeleceu que os profetas, para transmitir a mensagem de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, e os doutores, que eram mestres cheios do Espírito Santo, que ensinavam a palavra de Deus. Então a gente vê que é tudo pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que lá em Atos 1:8, Jesus manda o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Poder para quê? Para anunciar as boas novas de salvação, o Evangelho. Porque sem a ação do Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Disso nós todos já sabemos. E ali a igreja de Antioquia, como a irmã Ina já falou, foi uma igreja fundada sem a presença dos apóstolos. E quando eles chegam à notícia que a igreja estava grande, que o trabalho estava crescendo, eles enviam Barnabé. Barnabé vai ver o trabalho, se alegra e volta. Calma aí, a gente precisa de ajuda. E aí eles vão e levam Saulo para lá. Até esse momento, Paulo ainda era chamado de Saulo. E leva Saulo para lá. Saulo chega lá, a igreja está estruturada, eles começam a ficar lá cerca de 1 ano trabalhando na igreja de Antioquia. E como modelo, tudo o que? Jejum e oração. Esse é o maior modelo que eles deixam para nós hoje. Qualquer decisão, antes, durante, depois, jejum e oração. Quem dá o direcionamento da obra é o Espírito Santo de Deus. Assim como num culto, numa liturgia de culto, tudo é o quê? Conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então eles jejuando e orando, o Senhor mostrou que tinha que apartar Barnabé e Saulo, né? Nessa aqui igreja missionária, daí eles levam Barnabé e Saulo para poder fazer missões além dos muros de Jerusalém, que eles já estavam ali em Antioquia, e continuar levando a outros lugares. E depois, em jejum e oração, eles põem as mãos sobre eles e os despedem. Eles tinham um chamado. Na hora que aquilo arde dentro do coração deles, tem um chamado de missão. Na hora que Saulo, até agora, né, por enquanto, Saulo e Barnabé se dispõem a fazer o ID, eles estão exercendo o que? O ministério deles. Porque não basta ter chamado.
Você tem um chamado, mas se você não serve, você não tem ministério. O seu ministério começa quando você começa a servir. E servir o quê? De bênção na vida dos outros. Então, ali, à medida que Lucas vai narrando os fatos aqui no livro de Atos, a gente já vê que Pedro já sai mais de cena, né? E Saulo já começa a entrar na história ali como se diz, o personagem central, né? Do livro. Então, em Atos 13:9, que Saulo, também chamado Paulo, porque ele tinha cidadania romana também, e todo, como a gente já foi falado aqui pela irmã Ina, tudo isso aqui era uma estratégia. Então, Paulo ele foi levantado estrategicamente para fazer missões aonde só ele podia entrar. Só ele podia entrar dentro da sinagoga, só ele tinha cidadania romana. Então, foi tudo de maneira articulada pelo Espírito Santo de Deus, né? Deus conduz ali maravilhoso. E a gente fica maravilhoso com a obra do Senhor, porque o Senhor vai colocando as pessoas certas, na hora certa, no caminho certo, fazendo da maneira dele. Basta a gente estar no centro da vontade do Senhor. E quando fala uma liderança servidora, essa liderança ela é uma múltipla dessas, como se diz, lideranças sem barreiras raciais e espirituais. Então ali vem Barnabé, consolador misericordioso, Simeão, o negro, africano, alguns dizem que é aquele mesmo que ajudou a carregar a cruz de Cristo, lá em Marcos 15:21, Lúcio Cirineu, africano, Manaém, irmão de criação e de leite de Herodes, o tretarca Herodes de Antipas, que matou João Batista, e Saulo, um fariseu, ex-perseguidor da igreja. Então tinha uma multiforme a graça do Senhor ele derramado, várias nacionalidades, alcançando a todos que estavam ali em Antioquia, como a gente já ouviu falar, que era uma cidade grande, de várias raças. Então, se tinha ali um negro, tinha um negro ali pregando. Se tinha um ex-fariseu, se tinha um fariseu ali, um ex-fariseu também ali pregando. Então, todo mundo começava a ter o quê? Simpatia por aquilo que eles estavam falando, né? Então, eles trabalhavam, e a gente vê que o Espírito Santo, Deus trabalhava de uma forma rápida e ampla naquela região geográfica, né? Então, era uma equipe usada pelo Espírito Santo de Deus e diversificada para a próxima fase da ampliação do reino. Então, a gente já vê que é a expansão do reino do Senhor. Então, vocês não vão ficar cheios do Espírito Santo de Deus só aqui. Então, vocês vão se encher do Espírito e a Samaria, a Judéia e até os confins da terra, e graças a Deus que chegou, que se cumpriu. Por isso que a gente está hoje pela misericórdia do Senhor, porque um dia o Evangelho nos alcançou, um dia alguém ouviu a voz do Senhor, como na Assembleia de Deus, sonhou Belém, mas onde que fica? Belém do Pará, e vieram para cá e trouxeram a mensagem do Evangelho e chegou até nós. Então aqui, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então o Espírito Santo de Deus deu uma ordem, eles continuaram orando, jejuando, dispensaram eles para fazer ali a missão. Então, eles ficaram cerca de 1 ano ali, e aí começa a primeira viagem missionária de Paulo. É a primeira viagem, a viagem mais curta, durou cerca de 2 anos, a viagem que ele andou mais próximo ali, né, na redondeza, mas foi o quê? Foi tudo num propósito de jejum e de oração, receber orientação para executar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus mandava. Então, da igreja de Antioquia, saiu o quê? Missionários. Mais um modelo que ela nos serve, enviar missionários a outras nações, a outros povos. E aí o tópico 3 vai falar o quê? O serviço de missões. Como que deu início essas missões cristãs? Então a narrativa de Lucas vai falar bem claro já sobre o roteiro, né, que tudo isso aconteceu. Então qual que era o objetivo dessa primeira viagem missionária de Paulo? Alcançar os gentios da Ásia Menor, seguindo qual? As rotas de ligação do Império Romano, que era um caminho mais fácil de se seguir. E é onde ele começou? Dentro das sinagogas, porque quando ouviu falar que ele era estudante na escola de Gamaliel, que ele era um doutor da lei, então eles abriam a sinagoga para ele entrar. Mas quando Paulo entra e começa a fazer os discursos, que na época para eles eram discursos radicais, aí eles já não aceitam muito aquela falácia para eles, né? Tanto é que chamam de cristão meio que ironicamente, porque não podia chamar eles de judeus, porque alguns ali não eram, não podiam falar que eles eram doutor da lei, porque alguns ali também não eram. Ah, esses daí são os que seguem Cristo, são os cristãos. E aí, de forma pejorativa, a gente levou esse nome, e hoje a gente leva esse nome com muito orgulho, porque cristão é aquele que segue os passos de Jesus Cristo. Então não basta ser crente, você tem que ser cristão. Crente é Jesus, cristão que é praticante de tudo aquilo que o Senhor nos deixou. O Senhor não veio e morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, prometeu um dia voltar para simplesmente isso ser suficiente. Não, a gente não pode. Esses dias eu ouvi uma frase que está me incomodando até hoje.
A gente não pode ser crente 3 S's. Salvo, sentado e satisfeito. Isso não pode, dentro da a Assembleia de Deus, do qual a gente faz parte hoje, alguns anos atrás era o quê? Ministério de missão. Onde você é? Sou da missão. A gente fala Ministério Taubaté. Mas era o quê? Era do Ministério Missão, porque a gente foi chamado para quê? Para fazer missões. O ID, o imperativo, ali está para todo mundo, não importa o cargo que você exerce, não importa qual departamento da igreja você está, todos são convocados ao ID de Cristo. Isso aí é uma ordenança. Então, Paulo, dentro das sinagogas, quando pregava, era uma estratégia de evangelização também, para ele entrar ali no meio dos doutores, mas isso não agradava a todos. Então, veio mais uma vez a perseguição. A perseguição não parou a igreja, e nem vai parar, porque a igreja não é de homem, a igreja é de Deus. A igreja é de Cristo. Então, a perseguição não parou a igreja, e no momento de perseguição é que a igreja mais cresce. Aqui a gente viu, a igreja foi perseguida ali após a morte de Estevão, e aí a igreja começa a crescer. E ali eles começam a ter as perseguições dentro nesse trajeto, né, da primeira viagem. Então, muitos gentios aceitavam o que eles pregavam. Aceitavam o que Paulo pregava, aceitavam o que Barnabé pregava. E outros não, muitos judeus aceitavam, outros não, então a palavra era semeada, né? Havia uma grande oposição e perseguição, principalmente dos judeus. Eles permaneciam ali, eles levavam a mensagem, alcançavam vidas. Tinha o trabalho ali estruturado, eles ficavam 1 mês, 2 meses, 1 semana, discipulando os novos convertidos. Quando começava a perseguição, eles davam um jeito de fugir, de escapar. E dentro dessa primeira viagem, a gente pode ver até o fato que quando o primeiro apedrejamento na primeira viagem, né, de Paulo ali em Listra, após um paralítico de nascença estar ali, né, e Paulo olha bem dentro do olho dele, vê se ele tem fé, o Senhor cura ele, e o povo acha que Barnabé e Paulo eram deuses da mitologia. Achava assim, então é Júpiter e Mercúrio, é Zeus e Hermes, e aí eles vão lá no templo de Hermes, que está no templo os sacerdotes de Zeus, vão no templo que ficava à porta da cidade, traz sacrifício para sacrificar, achando que eles eram 2 deuses, porque curou ali o paralítico. E aí Paulo e Barnabé ficam desesperados, não façam isso, a gente não é isso, nós somos iguais a você, nós estamos só pregando a Cristo. E aí pelos sacerdotes de Zeus realizarem aquele sacrifício achando que eles eram 2 deuses, aí vem os judeus falando quem que era eles para fazer aquilo. E aí estimula a multidão, apedrejam Paulo, e é onde Paulo é dado como morto. Paulo é dado como morto, tirado da cidade, e de uma forma miraculosa, né? Os discípulos vão ali acudir ele, e ele simplesmente está curado. Do dia para a noite, até onde, lá na passagem de 2 Coríntios 12, 2 e 5, fala assim, fiquei sabendo de um homem que estava fora do corpo, foi levado ao 3º céu. Muitos acreditam que foi nisso, ele realmente morreu, mas o Senhor pegou e manifestou aqui o seu milagre. A ação do Espírito Santo de Deus, a ação de Deus, curando ele, que no outro dia ele vem, volta para a cidade e já parte para outra. Ele podia desistir. Não, isso aqui não é para mim, não é só o que fizeram comigo. Mas não, ele teve experiências magníficas, o Senhor continuou a obra. E aí, depois de tudo esse passado, lógico que a gente não vai entrar em detalhe de tudo que se passou, né? E aí eles voltam para Antioquia. E aí chega em Antioquia, o que acontece? Tem a prestação de contas. Não existe missionário, não existe obreiro que é do Senhor, que são missionários independentes. Não, todos os missionários têm que estar debaixo de uma proteção espiritual, debaixo de uma igreja mãe, de onde eles são apoiados, recebem orações, recebem ajuda financeira. Se a gente não pode ir com o nosso ID, de ir mesmo andando e fazendo, a gente pode ir com o nosso ID contribuindo, orando, jejuando, intercedendo, porque a vida de um missionário não é fácil. Se a gente se colocar na vida de um missionário que hoje está nesses países que sofrem guerra, está na janela 10 e 40, sofre perseguições, tem sua família, tem seus filhos, e ele sofre por amor o quê? A levar a palavra do Senhor. Eu não consigo falar sem chorar, vocês não me perdoem. Por isso que mulher não é muito bom para muitas coisas. Porque não tem como a gente falar da obra do Senhor sem se sensibilizar com aquilo que esse povo está passando lá. A gente vê inúmeros relatos, quem acompanha a obra missionária pelo mundo afora, aqui dentro do nosso país,
Quando a gente fala de missões transculturais no começo da revista, você não precisa ir muito longe, vai fazer missão dentro de uma tribo indígena. O negócio não é fácil não, irmãos. Se uma criança, a gente trabalha com Ministério Infantil também, se uma criança nasce com defeito, antigamente tinha defeito que eles acreditam, né, alguma síndrome, algum cromossomo a mais ou a menos, eles pegam então a criança viva. E um missionário vendo tudo isso dentro daquela cultura tem que estar com o psicológico estruturado, porque não pode bater de frente. Então, assim, as coisas são complicadas. E Paulo e Barnabé voltam da viagem, eles prestam conta para a igreja de Antioquia. A cada final de uma viagem, a cada cidade que eles passavam, eles prestavam conta para a igreja mãe, para a igreja que os enviava. Então, eu rogo a Deus para a nossa igreja continue enviando missionários, né? Que a gente possa cada vez mais colocar isso no coração das nossas crianças, o desejo de falar de Jesus, o desejo de viver Jesus, que mais que falar, o nosso exemplo arrasta multidões. Às vezes a gente não precisa abrir nem a boca, mas só o nosso cotidiano, como que a gente se porta dentro do nosso serviço, dentro das escolas, com as nossas crianças, a gente já prega o Senhor. Então esse é o nosso desejo, que o legado da igreja de Antioquia possa perdurar até hoje e chegue até nós, não só de falar, de estudar, mas que a gente possa, mais que ser ouvinte, ser praticante de tudo aquilo que a gente aprende na Escola Bíblica Dominical. Queridos, que maravilha, né? O interessante é que nós chegamos aqui nesse tópico número 2, a irmã Dani aqui, ela estava tão concentrada que ela tinha para falar, que ela tinha para transmitir para você, que eu deixei ela falar, deixei ela ficar à vontade. Então, o interessante é que nós vamos ver aqui no tópico número 2 e 1, que ele vai falar para nós que a igreja, ela tinha uma boa liderança. E nós glorificamos ao Senhor. Nós fazemos parte aqui do Ministério da Assembleia de Deus, do Ministério da Taubaté, que a irmã Dani já mencionou aqui, e nós temos essa boa liderança aqui. Hoje a pessoa que se encontra à frente desse ministério presidindo é o nosso pastor Luiz Francisco da Silva, né? E ele tem feito isso com muito zelo, com muito temor, e nós glorificamos ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente e pela vida dos nossos pastores, que se encontram cada um nas suas igrejas, são os anjos enviados pelo pastor Luiz, através do Espírito Santo de Deus, e hoje estão ali pastoreando nossas congregações, e nós fazemos parte desse ministério, e estamos localizados aqui no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté, podemos falar com bastante gozo no coração. Somos uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, enraizada na palavra do Senhor Jesus Cristo, e nos alegramos por tudo isso. Por quê? Porque todos os bairros da cidade de Taubaté, onde você mora, tem uma igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Então, eu gostaria de pedir para você, não somente nos ajudar compartilhando essa nossa videoaula, mas também, se possível, venha nos fazer uma visita. Acredito eu que em todos os bairros da cidade de Taubaté, acredito não, eu afirmo, melhor dizendo, que em todos os bairros da cidade de Taubaté, nós temos uma igreja Assembleia de Deus, o Ministério de Taubaté, com o pastor local ali sendo um anjo, sendo um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E o interessante aqui é que nós vamos ver que a irmã Daniela falou muito da oração e do jejum, né? Porque sem essas ferramentas, queridos, não há como você conseguir ficar de pé nesse mundo que nós vivemos nos dias de hoje, com tanta maldade. A própria palavra de Deus ela vai nos dizer para nós que para cada dia já basta o seu próprio mal. Mas nós temos a pessoa do Espírito Santo de Deus que ela vem e se acampa ao nosso redor, com um escudo para nos livrar, nos proteger de todos os dardos inflamados do inimigo que tentam assolar as nossas vidas. E o mais lindo de tudo aqui é que ficou bem claro, bem notório para você que está nos assistindo. Nós que estamos aqui, nós vimos agora que Deus aqui agora aqui, não através do show da nossa irmã Dani, mas sim, nós vemos que é o desejo de ver se cumprir a obra redentora de Cristo Jesus, ou seja, a obra de evangelização. Nós congregamos juntos ali por 7 anos, foram 7 anos maravilhosos ali na igreja do bairro do Bonfim, onde nós passamos ali pelo nosso pastor Adão Gaivoto, só dar um beijinho na flor, pastor Adão Gaivoto, ele falava muito disso, e depois passamos ali pelo pastor Nelson, e outros pastores que já dormem no Senhor, e por final, quando eu saí dali, a irmã Dani ficou ali ainda, foi nosso pastor querido Baliza, né?
E hoje está ali o nosso pastor Reginaldo. Inúmeros pastores já passaram por ali, mas a nossa irmã continua ali fazendo essa obra do Senhor Jesus Cristo com grande amor e temor no Espírito Santo de Deus. E não tão somente, né, a nossa irmã Dani que continua ali, hoje a nossa irmã Ina, que também congregou com nós ali um bom tempo também, mas hoje se encontra na congregação do Jardim Continental, pastoreado pelo nosso pastor amigo, pastor Riberto ali, e fazendo com amor a obra do Senhor. De que maneira que é essa, irmão Eduardo, fazer com amor? Querido, você pensa que é fácil você estar numa sala de aula lecionando? Você pensa que é fácil você sair da sua casa e vir para cá para gravar essa videoaula para você, aí estar no conforto da sua casa nos assistindo? Há todo um trabalho por trás disso aqui. Mas eu glorifico a Deus que, em meio a tudo isso, essas duas mulheres, donas de casas, mães, professoras, servas do Altíssimo, se dispõem ainda a fazer a obra do Senhor com bastante gozo no coração. Minhas queridas, só Jesus para retribuir. Eu agradeço a presença de vocês aqui, a disponibilidade de estar aqui nos abençoando em nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Mas antes de nós encerrarmos, eu vou pedir para vocês aí, quem quiser falar primeiro, faça aí, passa o endereço da congregação local aí, os trabalhos que ali tem, pode ficar bem à vontade. Nós estamos ali localizados no Bonfim, na Rua Maria Leitão de Borba, número 170, a última ou a primeira rua do bairro, depende de onde você partir, né? Nossos trabalhos ali tem o culto de ensino às segundas-feiras, às 19h30 com oração, e depois já vem o ensino da Palavra do Senhor. Às quinta-feiras, culto público às 19h30, sábado, quando é trabalho de um departamento, trabalho de outro departamento, às 19 horas, e domingo, a Escola Bíblica, a consagração às 8 horas, 8h30 nós temos o nosso café dominical, às 9 horas a Escola Bíblica Dominical, com todas as Assembleias de Deus, e às 19 horas culto público também do Senhor. Estão todos convidados a estar ali participando conosco. Nós ali também estamos congregando na Continental, na Estrada do Barreiro, 5.705, com o nosso pastor Riberto, sua esposa Eliana. E o nosso culto de ensino também está sendo uma bênção. Segunda-feira, às 19h30. Nosso culto público na quinta-feira, às 19h30. No sábado, no segundo sábado do mês, nós temos a Santa Ceia. E no domingo, às 19h30 também, culto público, e 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém, queridos, está vendo só? Então, as Assembleias de Deus, ela tem trabalho pronto para você, está nos assistindo, nos ouvindo. Venha, junte-se a essa família, que a cada dia ela cresce mais, e será um enorme prazer. Qualquer uma das nossas congregações, receber você juntamente com toda a sua família. Amém, queridos? Que Deus abençoe, um forte abraço, irmã Dani. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Leva o nosso abraço aí para o esposo e irmão Marquinhos, para as filhas ali. Irmã, muito obrigado pela sua presença. Leva o nosso abraço lá para o nosso irmão Pedro de Alcântara. Que Deus abençoe. E muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui nos abençoando. Amém? Eu que agradeço. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.